Estamos atualmente atravessando um evento de término de uma era glacial. O ano de 2024 pode vir a ser ainda mais quente do que 2023, pois estamos possivelmente à beira do término de uma era glacial. Esse processo teve início há mais de 2,5 milhões de anos, e os cientistas ainda estão desvendando os mecanismos envolvidos. Embora a teoria de Milankovitch explique as flutuações cíclicas na temperatura da Terra, ainda existem muitas questões em aberto. Durante uma era glacial, ocorrem períodos de frio, quando as geleiras se expandem, conhecidos como ciclos glaciais. O oposto disso são os períodos quentes, chamados de períodos interglaciais, nos quais as geleiras derretem. Até pouco tempo atrás, os cientistas acreditavam que estávamos em um desses períodos interglaciais, mas estudos recentes apontam que algo diferente está acontecendo agora. As temperaturas estão subindo de forma alarmante, e as geleiras estão derretendo. O metano pode ser o responsável por esse fenômeno. A última vez que algo semelhante ocorreu, as tundras se transformaram em animais curiosos, como os gliptodontes, uma espécie de tatu pesado e blindado, começaram a habitar a Terra. Portanto, qual é o destino que nos aguarda? Acompanhe-me neste vídeo para descobrir. O que exatamente é uma era glacial? Antes de mais nada, é importante lembrar o que caracteriza uma era glacial. Nas eras glaciais, extensas camadas de gelo cobrem vastas porções de terra, podendo se estender por milhões de anos e provocando alterações profundas na paisagem terrestre. Ao longo da história da Terra, diversas glaciações significativas foram registradas. O último grande período glacial ocorreu durante o Pleistoceno, que abrangeu um intervalo de tempo de 2,6 milhões a 11.700 anos atrás. Nesse período, os primeiros seres humanos, como o Homo erectus e os primeiros Homo sapiens, enfrentaram os desafios das eras glaciais e dos períodos interglaciais mais quentes. Essas eras glaciais tiveram um impacto profundo na vida humana. Grandes geleiras se expandiram e contraíram, criando novas rotas para a migração humana. Os primeiros seres humanos deixaram a África e se aventuraram na Eurásia, demonstrando sua capacidade de sobreviver em ambientes diversos. O mundo naquela época era substancialmente diferente do atual. Pontes terrestres, como a ponte terrestre de Bering, ligavam a Ásia à América do Norte, permitindo o deslocamento de animais e seres humanos entre continentes. A Inglaterra também estava intimamente conectada à Europa, quase se fundindo a ela. É por isso que historiadores encontraram ferramentas de pedra feitas pelo homem na Inglaterra que tinham origem no sul da Itália. Entretanto, o período do Pleistoceno também testemunhou a extinção de diversas espécies de animais de grande porte, possivelmente devido à caça humana e mudanças climáticas. Eventualmente, o Pleistoceno deu lugar ao Holoceno, um período mais estável, durante o qual os seres humanos iniciaram a prática da agricultura e a formação de comunidades, estabelecendo as bases para o desenvolvimento da civilização humana. Atualmente, os cientistas acreditam que vivemos nesse período interglacial. Períodos de glaciação e interglaciação. Como já mencionado, a Terra passou por períodos tanto mais frios quanto mais quentes durante a fase atual da era glacial. Os períodos mais frios, denominados glaciações, trouxeram consigo um clima mais fresco e seco para todo o planeta, resultando na formação de grandes massas de gelo em terra e no mar. Essas massas de gelo ocasionaram a redução do nível do mar. Além disso, afetaram as correntes oceânicas. As mudanças na temperatura e no volume de gelo durante as glaciações e interglaciações mais quentes são influenciadas pelos ciclos de Milankovitch. Esses ciclos são resultado de alterações periódicas na órbita da Terra e na inclinação de seu eixo. A conexão entre os ciclos de Milankovitch e o clima da Terra foi confirmada. Como isso é feito? Por meio da análise de dados climáticos e de provas geológicas. Por exemplo, sabia que é possível coletar amostras de gelo e desvendar como o clima mudou ao longo de milênios? O mesmo pode ser feito com sedimentos marinhos e depósitos de carbonato. Com o tempo, essas observações podem ser comparadas com ciclos astronômicos para verificar se há correspondência. De qualquer forma,
Se quiser saber mais sobre os ciclos de Milankovitch, pode assistir ao vídeo que tem no canal sobre o assunto. Basta clicar no card aí em cima. Sempre que você observar aqueles picos no gráfico, bem, é o que os cientistas chamam de o evento de término. Isso marca um período durante um ciclo glacial em que há uma transição relativamente rápida de climas inteiramente glaciais para climas completamente interglaciais. Os términos se assemelham a pernas íngremes no gráfico. Eles marcam uma transformação notável em escala global. Durante esses episódios, a Terra experimenta um aumento drástico na temperatura, resultando em uma reconfiguração profunda do ambiente do nosso planeta. Essas mudanças no ambiente podem levar a alterações significativas na geografia. Partes de terra que antes estavam expostas podem ficar submersas devido ao aumento das águas, o que exige modos de transporte diferentes. Os habitantes podem se encontrar dependendo de barcos ou aviões para acessar locais que antes eram alcançados por trem. Antes de continuar, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, assim você não perde nenhum conteúdo novo, e deixe o seu like, ou se preferir, o dislike, isso me ajuda a melhorar o meu conteúdo. Metano, responsável? Agora, um novo estudo sugere que possivelmente estamos vivendo durante um desses eventos de término. E os cientistas chegaram a essa conclusão por meio da investigação de um gás amplamente conhecido, o metano. O metano é uma molécula bastante estudada no universo, e os astrônomos a compreendem bem. O metano pode até ser encontrado nas altas altitudes de alguns planetas, como Marte. Além disso, o metano desempenha um papel significativo na vida na Terra. Ele pode ser encontrado em várias localizações. Por vezes, fica oculto nas profundezas da Terra, como um gás subterrâneo. Também pode ser encontrado em regiões onde plantas e animais existiram há muito tempo, como pântanos e terrenos úmidos. Com o passar do tempo, esses elementos foram soterrados e se transformaram em metano. No entanto, você também pode encontrá-lo em sua cozinha. Quando você cozinha alimentos e utiliza gás natural para fazer seu fogão funcionar, está utilizando metano. Ele fica escondido nos canos de sua casa, aguardando a oportunidade para auxiliar na preparação de refeições deliciosas. No entanto, isso não é tudo. Vacas, cabras e búfalos podem parecer inofensivos quando pastam, mas, sem que saibamos, estão contribuindo significativamente para um problema ambiental. Esses animais, com sua aparência inofensiva, são responsáveis por liberar cerca de 1/5 das emissões globais de metano a cada ano. Isso mesmo, você ouviu corretamente, o metano, o mesmo gás que as vacas não conseguem evitar de liberar, é um subproduto metabólico das bactérias presentes em seus sistemas digestivos. Cupins, campos de arroz, pântanos e até mesmo plantas fotossintéticas, que parecem inofensivas, desempenham um papel nessa emissão de metano. Ainda mais surpreendente é que vulcões, forças magníficas da natureza, são responsáveis por menos de 0,2% do orçamento global de metano na Terra. E, acredite ou não, esses vulcões podem estar liberando metano produzido por organismos do passado. O estudo do metano e de como ele é liberado nos ajuda a compreender como as eras glaciais funcionam e para onde estamos indo. Continue aqui que eu vou explicar como. A ascensão do metano. Os términos das eras glaciais ocorrem em 3 fases, cada uma registrada em núcleos de gelo que datam de 800 mil anos atrás. A primeira fase começa com um aumento gradual nos níveis de metano e CO2, resultando em um aquecimento global ao longo de alguns milhares de anos. Isso leva à segunda fase, que se caracteriza por um rápido aumento das temperaturas impulsionado por uma súbita explosão de metano. O aumento da temperatura então se estabiliza na terceira fase, que se prolonga por vários milhares de anos. Durante o término, que abrange milhares de anos, ocorre uma fase notável e repentina que se desenrola em poucas décadas. Nessa fase abrupta, os níveis de metano disparam, e acredita-se que isso seja causado principalmente por áreas úmidas tropicais.
O metano é um gás de efeito estufa poderoso que é liberado na atmosfera devido a atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, a gestão de resíduos em aterros sanitários e práticas agrícolas, além de processos naturais, como a decomposição em áreas úmidas. Na década de 1980, as emissões humanas de metano aumentaram significativamente devido à expansão da indústria de gás natural. Essas emissões se estabilizaram na década de 1990. No entanto, no final de 2006, os níveis de metano começaram a subir novamente sem alterações significativas na atividade humana para explicá-lo, deixando os cientistas perplexos. Em 2013, os pesquisadores descobriram que esse aumento estava se acelerando e, até 2020, o metano estava aumentando na taxa mais rápida já registrada. Estudos posteriores desde 2019 têm relacionado esse aumento incomum de metano às crescentes emissões de áreas úmidas tropicais, principalmente na África. A mudança nos padrões climáticos tropicais atribuída às mudanças climáticas causadas pelo homem resultou na expansão de áreas úmidas e no aumento do crescimento de plantas. Essas mudanças promovem mais decomposição, um processo que gera metano. Como pode ser visto, compreender o comportamento e o papel do metano é crucial, pois é um gás de efeito estufa poderoso que contribui para o aquecimento global. Ao estudar núcleos de gelo e monitorar os níveis de metano, os cientistas podem obter informações sobre os processos naturais e as atividades humanas que impulsionam as mudanças climáticas ao longo de eras geológicas. O que ocorrerá a seguir? O fim de cada era glacial trouxe grandes transformações à superfície da Terra. As bolhas de ar aprisionadas no gelo indicam que a quantidade de metano na atmosfera aumentou consideravelmente durante esses períodos. Isso resultou em um aquecimento do clima em alguns graus ao longo de milhares de anos. A principal razão para esse aumento de metano foi o crescimento de áreas úmidas em regiões tropicais. Já existem muitas evidências de que o clima está passando por mudanças. As correntes oceânicas no Atlântico estão desacelerando, e as regiões quentes do mundo estão se expandindo. No extremo norte e sul, as temperaturas estão subindo rapidamente, e o oceano está mais quente do que nunca. Também estamos enfrentando eventos climáticos mais extremos. No passado, o fim das eras glaciais provocou uma transformação no sistema climático como um todo. Isso levou a Terra de um clima glacial frio para um período interglacial quente. No entanto, agora já estamos em um período interglacial quente. É difícil prever o que acontecerá a seguir, mas algumas possibilidades incluem menos gelo marinho no Ártico durante o verão, o afinamento ou colapso das calotas de gelo na Groenlândia e na Antártida Ocidental, e mudanças nas correntes oceânicas no Atlântico. Isso também poderia resultar na mudança de padrões climáticos tropicais em direção aos polos. Essas mudanças teriam um impacto significativo nas plantas e animais que habitam a Terra, além de tornar mais difícil o cultivo de alimentos em algumas partes da Ásia e da África. Tudo começa com o aquecimento gradual da Terra. Portanto, 2024 será mais quente do que 2023. Independentemente do que o futuro reserva, é essencial que comecemos a reduzir as emissões de metano. Caso contrário, a Terra continuará a se aquecer progressivamente. Cada ano será mais quente que o anterior. Portanto, é fundamental que façamos desta uma prioridade para resolver esse problema. Do contrário, podemos estar caminhando para um período ainda mais quente. É isso, pessoal, o vídeo de hoje chegou ao fim. Peço que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos interessantes como esse. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais.